Você já se sentiu meio perdido? Como se nada daquilo que você estivesse vivendo fizesse sentido? Ou pior, como se tivesse mentido para você a vida inteira? Pois é, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPTV e nós vamos fazer mais um episódio da Jornada. Uma série de vídeos que estamos produzindo para você que está começando a dar seus primeiros passos agora para fora do fundamentalismo. Antes de mais nada, eu queria te pedir, senta o dedo nesse like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada aqui e também ajudar a gente no engajamento e levar esse conteúdo para mais pessoas. Hoje quero bater um papo com vocês sobre Marcos capítulo 6, onde há uma frase sobre Jesus muito importante, é que, olhando para a multidão, Jesus teve compaixão dela, porque ela era como ovelhas sem pastor. Mas o engraçado é que o Marcos 6, ele tem um panorama, ele tem uma ideia, ele acontece em um momento em que a primeira vez que a palavra, e a única vez que a palavra apóstolo é utilizado no Evangelho de Marcos. O evangelista, ele faz a palavra apóstolo com fonético muito parecido do verbo enviar, né? Então, apostelo, que tem esse fonético, né, na língua grega, muito parecido com o enviado. Então, os enviados, os discípulos de Jesus, os enviados, chegam, se reúnem, e o evangelista também usa uma palavra para reunir, uma palavra muito incomum, que é sunago, que é da mesma fonética da sinagoga. Então você já percebe que ali o evangelista está denunciando, olha, os enviados continuam com as lógicas da sinagoga. Já tem ali uma denúncia de que os discípulos de Jesus, que foram enviados para fazer outra coisa, já erraram o envio. Por quê? Porque eles continuam ainda condicionados ao ensinamento de uma sinagoga, condicionado ao ensinamento religioso nacionalista. Já no início, com as pequenas palavras no grego, nós vamos percebendo o evangelista fazendo a sua denúncia. Os apóstolos, os enviados, se reúnem, sinagogueiam, né? Os apóstolos se sinagogam, vamos tentar fazer uma tradução literal do grego, e Jesus lhe contam tudo o que haviam feito e ensinado. E aí Jesus já dá uma tela azul. Porque Jesus não tinha mandado eles ensinar nada. O que eles ensinaram? E essa palavra ensinar no grego, como o evangelista escolheu aqui, ela era sempre utilizada quando Jesus queria falar sobre os judeus e as religiões da lei mosaica e as tradições do Antigo Testamento. Então, quando os apóstolos, os enviados, se reúnem, sinagogueiam para falar do que tinham feito e ensinado, quer dizer que eles estavam ainda ensinando a doutrina do Antigo Testamento. Olha só como é que o texto vai mudando a partir do momento que você vai descobrindo as palavras ali do grego. Porque quando Jesus ia anunciar o reino de Deus, ele não usava a palavra ensino, ele usava a palavra pregar. Então, era como se na cabeça de Jesus a palavra ensino tivesse para as coisas da religião antiga. O evangelho e o reino de Deus fosse essa palavra que ele usa para pregar. Então você percebe que quando os discípulos voltam animados, empolgados com tudo que fizeram, contando o que eles fizeram, Jesus escuta isso com um ouvido ruim. Jesus não acha isso bom. Inclusive Jesus vai corrigi-los. Jesus vai levar eles para um canto. Jesus vai chamar eles para um lugar deserto. Chama eles para o canto sozinhos, num lugar deserto, e vai chamar a atenção deles. Eles estão tomados de entusiasmo, eles estão empolgados com tudo que fizeram, e Jesus faz o quê? Manda eles acalmarem. Convida eles a ficarem de boa. Fica quieto aí, respira, se acalma. Por quê? Porque de fato eles estavam reproduzindo uma lógica nacionalista de uma religião da sinagoga. E Jesus percebe que eles estão fracassando, porque a multidão está chegando até eles e eles estão apresentando à multidão
um fiasco, porque eles estão apresentando para a multidão um Messias que não corresponde com o Messias que é Jesus. Então, Jesus leva eles para um canto. A multidão que vem de todas as cidades, a multidão que vem de todas as sinagogas, vieram por quê? Porque ficaram empolgados com como os discípulos estavam remanejando a religião antiga. Porém, Jesus vai dizer, não, está errado, se acalma, respira, vamos para o deserto, tenha paciência, vamos fugir dessa multidão aqui porque vocês estão fazendo coisa errada, vocês não estão fazendo o que é legal, não é esse o Cristo que tem que ser apresentado, não é esse o Messias que vocês estão apresentando para as multidões. Então entram num barco, só Jesus desembarca. Ao desembarcar, Jesus vê a numerosa multidão e Jesus tem compaixão dela. Compaixão é uma atitude divina com a qual a gente comunica a vida a quem não tem vida. E aqui é uma citação, talvez, da fala de Moisés, quando Moisés pede a Deus para colocar líderes do povo, para que eles não ficassem como ovelhas sem pastor, para que eles não se dispersassem, ou nas palavras também do profeta de Jeremias, ai dos pastores que fazem parecer e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Ou como também diria Ezequiel, é por falta de um pastor que as ovelhas estão dispersas e são pasto de todas as feras e estão debandadas. Jesus tem compaixão porque percebe o povo desorganizado, percebe o povo correndo de um lado para o outro, buscando boas notícias. Um povo massacrado, um povo destruído pela desigualdade, pela exploração, pelo colonialismo, um povo que está sendo massacrado, um povo doente, que passa fome, que serve para servir aos desejos de César, ávidos pela boa notícia, ávidos por algo que pode mudar a realidade deles, algo que pode salvá-los, malucos por algo que pode libertá-los daquela situação de opressão. Quando vêm os enviados de Jesus, ficam felizes com todos aqueles sinais e maravilhas. Porém, os enviados de Jesus, mesmo tendo muito entusiasmo, muita vontade, cheios de vontade de mudar o mundo, eles replicam a mesma lógica sistêmica religiosa e não produz libertação no povo. Jesus, então, vendo isso, tem compaixão. Jesus passa, então, a ensiná-los caminhos de libertação, caminhos de vivenciar o reino de Deus. E é isso que Jesus passa a fazer, então. Corrigir os discípulos, ensinando a eles como eles devem ter compaixão com as ovelhas e como as ovelhas devem se organizar para que elas não estejam dispersas e, não estando dispersas, não seja presa fácil para os predadores. O que Jesus faz então? Jesus acalma todo mundo. Jesus assenta as pessoas em pequenos grupos. Depois, logo que essas pessoas elas se assentam, o deserto já se torna grama, pasto verdejante, O evangelista, ele muda rapidamente o cenário. Quando todo mundo se assenta no deserto, se assentou e acalmou, virou um pasto verde. Ele assenta as pessoas em pequenos grupos e ele passa a partilhar o pão, dando o pão. O ensinamento de Jesus é alimento que comunica a vida, que devolve a vida, que enriquece a vida. O Jesus está dizendo para eles que a maneira da gente se organizar em pequenos grupos, da gente sentar em pequenos grupos, da gente se olhar e da gente partilhar o que tem, é isso que nos garantirá a vida. É isso que nos fará achar caminhos de libertação. É isso que nos fará encontrar o reino de Deus. É isso que é pregar o reino de Deus. Não é anunciar as regras, ou não é ensinar as regras da religião, como fizeram os apóstolos. Não. Compaixão com as ovelhas para que elas não se dispersem significa organizar as ovelhas em comunidades, fazer com que elas tenham um senso de comunitário, de pertencimento, fazer com que a gente se integre à vida comunitária, fazer com que a gente sinta a dor do outro, que o outro sinta a nossa dor, e que aí então o nosso alimento passa a ser o alimento único. O pão que alimenta a mim, alimenta você também, e por isso, por estarmos comunitariamente aqui engajados,
nós lutamos pelo pão daqueles que não têm. Nós partilhamos com aqueles que não têm. Então veja que o ensinamento de Jesus começou a mudar as coisas. E é nesse lugar que as pessoas vão descobrindo autonomia, pensamento crítico. Por quê? Porque é servindo uns aos outros, tendo compaixão, estando em pequenos grupos, que a gente vai entendendo que a necessidade do outro é a minha necessidade e que para que eu atenda a minha necessidade e a do outro, ambos precisaremos estar organizados, buscando a condição de existência, buscando o alimento. É simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu!